Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda é aquele programa feito para você, para suas necessidades, para tudo que você precisa, dicas importantes, com um pouco mais de calma, a gente poder conversar aqui 10 minutinhos, é isso que eu te peço, 10 minutinhos para a gente trocar ideias sobre coisas que são importantes no seu comportamento, nos seus relacionamentos, na sua forma de conviver com outras pessoas, o jeito que a gente tem de trabalhar, de existir, de conviver. Tá tudo tão complicado, tá tudo tão difícil, então é muito importante que a gente tenha bons ensinamentos. Aqui no Carly Me Ajuda pode acontecer muita coisa. Pode ter dica, pode ter entrevista, pode ter perguntas. Hoje é um dia de dica. Hoje eu quero falar com você de uma dica muito importante. Muito importante, eu sei. Você fala, Edson, mas sempre, tudo que você fala é muito importante. Gente, se não fosse importante eu não trazia pra cá, né? Então isso aqui é sempre muito importante. A gente fica, maquina, pensa e fala o que eu vou trazer, o que nós vamos discutir lá, o que eu vou propor. Por isso que é tão importante, você que está me ouvindo aqui, você que está me vendo no YouTube aqui, você mandar o seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com. edson@inteligenciacomportamental.com. Você mandando o teu e-mail para lá, eu sei o que você está pensando, eu sei se você está com dúvida, eu posso te ajudar. A gente pode fazer um programa melhor para você. E eu quero falar com você uma frase que se ouvia muito antigamente. Eu ouvia muito essa frase. Tudo que começa com raiva termina em vergonha. Olha que frase interessante. Tudo que começa com raiva termina em vergonha. Bom, vamos trabalhar um pouco essa ideia. Primeiro, quando a gente está com raiva, a gente não pensa direito. Então, toda vez que você começa alguma coisa com raiva, é porque você perdeu o controle. Olha essa frase, eu perdi o controle. Se você perdeu o controle, não é mais você que está comandando a bagaça, não é mais você que está comandando o negócio. Você está à mercê dos seus sentimentos, dos seus hormônios, das suas crenças, da forma de pensar e etc. Então, toda vez que eu estou nervoso, é melhor parar. Agora vamos entender a lógica disso aqui. Tudo acontece numa sequência muito lógica. Primeiro tem uma crença, que é aquilo que eu acredito. E eu vou explicar direitinho como é que é isso. A crença. A crença me leva a criar expectativas. Eu acredito nisso, portanto eu crio uma expectativa. Expectativa do quê? De reação do outro ou de reação, minha própria reação. A crença leva a uma expectativa. Essa expectativa, ela pode não ser atingida. E não sendo atingida, ela me gera frustração. A frustração provoca uma violência. E essa violência é que acaba criando ali um sentimento de arrependimento porque você passou do limite. Então vamos lá. Eu acredito em algo, porque eu acredito em algo eu atuo de uma certa maneira. Essa atuação minha está baseada numa expectativa. Essa expectativa pode não ser atendida. Não sendo atendida, eu fico nervoso e isso gera uma frustração. A frustração gera a violência. E a violência vai gerar um arrependimento. Então vamos pegar numa lógica, vamos pegar de uma maneira simples. Eu acredito que o certo, vamos começar assim. Eu acredito que o certo é as pessoas chegarem no horário para determinado evento. E o que significa chegar no horário? Chegar no horário significa chegar pelo menos 10 ou 15 minutos antes. Então eu marquei uma reunião, eu marquei um jantar, marquei uma pizza, seja lá o que for, marquei para 7. Portanto, o ideal, o correto, na minha forma de pensar, é chegar 15 para 7. Então, já setei aqui, minha crença. Diante da minha crença, eu gero um comportamento. Qual comportamento? Eu vou chegar mais cedo. Vou chegar mais cedo porque este é a forma da gente fazer. Quando eu crio esse comportamento, qual é a minha expectativa? Se eu estou tendo o comportamento certo, a minha expectativa é que outras pessoas façam o que é certo. E fazer certo é uma armadilha gigantesca, porque o que é certo para mim não é certo para você. Mas vamos lá. Então, marquei lá, marquei o evento, ou fui convidado para o evento, eu cheguei antes, porque eu acho que isso é o correto. Minha expectativa, que todo mundo vai chegar antes também, porque esse é o correto. As pessoas não chegam. E não chegam por quê? Porque aqui, nesse país lindo, maravilhoso que nós vivemos, ninguém chega no horário. Ninguém chega no horário. Você marca um evento para 7 horas e a pessoa pensa, mas 7 horas não vai ter ninguém, né? Vai ficar vazio. Às vezes, o próprio dono da casa não está pronto no horário que ele marcou. É típico do nosso país. Então, você vai chegar e não vai ter ninguém. Expectativa não atendida. O que vai acontecer? Frustração.
Poxa vida, eu me preparei, eu me organizei, eu me coloquei, porque isso é falta de respeito, porque isso, porque aquilo, começa a subir uma sensação ruim de frustração. Quando eu estou frustrado, a minha resposta sempre é violenta. Isso é muito importante. Nós vamos fazer até uma chamada sobre isso, um programa para falar só sobre isso. Sobre respostas violentas diante de frustração. E para você entender, isso é simples. Quem nunca, no trânsito, frustrado, porque o trânsito não andava, ou meteu a mão na buzina, ou deu um tapa no volante? Buzinar, faz o carro da frente andar? Não. Dá um murro no volante, pode estourar o airbag e acabar com o teu carro. Então, também não. Então, não adianta. A nossa reação diante da frustração normalmente é violenta. Basta ver como as crianças reagem quando estão frustradas. Então, isso é natural. E na reação violenta, eu vou ter atitudes em cima disso. Quando chegar alguém, ao invés de eu abrir um sorriso, eu falo, pô, isso é hora! Pronto. Olha a minha violência se manifestando diante da minha frustração. Pô, mas isso não é hora, a gente combinou a tal hora. Pô, porque isso é uma falta de respeito, e etc, etc. Ou pior, essa pode ser uma violência explícita. Então, assim, eu arrumei uma encrenca a partir de tal coisa. Mas pode ser uma violência implícita, eu posso ficar de cara amarrada. Pô, ninguém me respeita, isso aqui é uma bagunça, não sei por que marcam, porque nesse país é não sei o quê. Quem nunca fez esse tipo de reclamação? E aí o que vai acontecer? A sua violência impensada, porque violência, gente, violência não é só agressão, violência não é só xingar. Existe também a violência de comportamento, um olhar, uma forma de ser, uma resposta seca, etc, etc. Então, isso acaba levando você a provocar uma reação no outro. E o que vai acontecer no final da história? Dia seguinte, de cabeça fria, à noite, cabeça no travesseiro, você vai falar, puxa, não precisava ter feito isso. Vem o arrependimento. Então essa é a sequência lógica que vai acabar com a gente se a gente não dominar os nossos sentimentos. Eu tenho uma crença, essa crença determina a minha atitude, essa atitude tem uma expectativa, essa expectativa, quando não atendida, gera frustração, frustração gera violência, e violência vai gerar o arrependimento. Olha que coisa doida. Bom, legal, entendemos que é assim que funciona a nossa cabecinha. Fazer o quê? Ela funciona assim, pronto, e acabou. Como é que a gente lida com isso? Simples. Vamos setar as nossas expectativas. Vamos perguntar. Né? Eu fui convidado para um evento, olha, 7 horas. Bacana, o pessoal já vai estar lá às 7 horas, você prefere que a gente chegue um pouquinho antes, um pouquinho depois? Olha que bacana, você já vai setando a expectativa. Se você não tiver a resposta, pelo menos o outro lado já sabe que você tem intenção de chegar um pouco mais cedo. Né? Ou se você vai chegar mais tarde, avisar, olha, nesse horário eu não consigo. Tudo bem se eu chegar um pouquinho mais tarde, como é que a gente vai fazer? Esse é o primeiro passo para resolver. Setar a expectativa. Quer dizer que vai resolver? Não. Porque a expectativa ela é tua. Ela não é do outro. Você criou a sua expectativa. Aliás, um ditado fantástico. Crie crocodilos, mas não crie expectativas. Porque você está criando para você um padrão de comportamento que você não tem o menor controle. Menor controle. É o outro que vai fazer. Bom, aí, próximo passo. Você fez tudo direitinho, está tudo em ordem. Sua expectativa não foi atendida. Evite entrar no modelo Madame Carmen. Sabe Madame Carmen, cigana? Lendo o pensamento do outro. O que significa? A pessoa não chegou no horário. O que isso significa? Significa que ela não gosta de você? Significa que ela não te dá valor? Significa que ela preferiu outra coisa? Não, não significa nada. Significa simplesmente que ela não conseguiu chegar. Ponto. Ela não conseguiu chegar no horário. Você não pode ficar com a sua bola de cristal tentando entender por que o outro não chegou. Espera o outro chegar e pergunta. Mas não pergunta assim, pô, isso são horas que você está fazendo? Não. Pergunta, tá tudo bem? E se a pessoa disser com a mão cara lavada, sim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí você vai entender que o conceito dela de chegar no horário era diferente do teu e tudo mais. Você vai compreender isso. A compreensão vai fazer com que você tolere melhor. Isso vai fazer a vida ficar mais leve, vai tudo ficar mais simples. Então, agora que você entendeu esse mecanismo que parte lá da tua crença e termina aqui embaixo no teu arrependimento, a vida vai ficar mais simples, vai ficar mais fácil e vai ficar mais digna de você seguir. E se você tiver algum problema, já sabe, manda aquele e-mail para mim aqui, ó, edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. É aqui que eu vou responder as suas perguntas, é aqui no Cali Me Ajuda. Deu algum problema? Deu alguma dificuldade? Não sabe resolver? É só você gritar, Cali, me ajuda, que eu vou estar aqui para te ajudar, como sempre. Então eu fico por aqui, muitíssimo obrigado pelo seu tempo
e até uma próxima. Encerrando o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.